E vamos para mais uma edição do Além dos Negócios. A nossa convidada dessa edição é a Daisy Olerich. Ela que é psicanalista e psicopedagoga clínica e apaixonada por negócios, né, Daisy? Você esteve à frente por mais de 20 anos de uma escola de inglês aqui em Cascavel e região, já abriu uma nova frente de trabalho de uma distribuidora e também de uma empresa de energia solar lá no Espírito Santo e hoje está à frente de um Instagram e de uma área que você e sua esposa são apaixonados, que é a área da terapia e da psicopedagogia. E a gente está aqui para conhecer ainda melhor a sua história. Conta para nós, quem é a Daisy Olerich para você? Então, hoje a gente trabalha muito fortemente nessa área da saúde mental, que é uma área que a gente escolheu e está numa fase de amadurecimento da vida e dos negócios que a gente consegue seguir o nosso propósito e também entender o nosso propósito de vida, né? O nosso propósito nesse planetinha chamado Terra, né? Com certeza, né, Daisy? Difícil, eu acho muito difícil a gente dizer quem nós somos, né? Eu gosto muito, como diz a Rita Von Hunt, quem eu sou me limita. Quem eu posso ser me movimenta e me leva além, né? Então, eu acredito que essa é uma das coisas que dão uma limitada, tanto no ramo dos negócios, né? Quanto no nosso autoconhecimento. É uma pergunta que nos deve fazer refletir, na verdade, né? Isso. Porque é uma das coisas que eu usei, isso numa apresentação que eu fiz, num grupo de conexão de empresários, e eu comecei assim: será que eu sou o Daniel do BNI, da JCI? Sou o Daniel da Marcondes, da agência? Mas, na verdade, sou uma junção de todos eles, né? A gente é essa conexão e está sempre em construção, né, Daisy? Sim, quando a gente pensa em que nós somos seres biopsicossociais, que essa é uma das questões mais importantes da saúde mental hoje, da psicologia, da psicanálise, né? Entender o ser humano como um todo, né? E a gente pensa, bom, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho que seguir só nesse ponto, eu tenho que entender só das questões da contabilidade. Não, na verdade, eu preciso trabalhar a minha criatividade, eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento, eu preciso entender de várias frentes. E se eu for um músico e um contador? Maravilhoso, porque, né? Uma das coisas não elimina a outra, né? Não elimina a Claro, outra. com certeza. E por muito tempo nós acreditamos e nós nos construímos com essa ideia cultural de que a gente precisa ser uma coisa só, né? Mas o ser humano não é uma coisa só. Nós somos a construção de todas as experiências que vivemos, boas, difíceis, né? Então, você é o Daniel da Marcondes, você é o Daniel da JCI, você é o Daniel meu amigo. É isso mesmo. São todos eles juntos e em constante transformação, né, Daisy? Sim. E uma das coisas que eu queria entender contigo é como que você iniciou na sua vida profissional, o que te fez abrir uma escola lá no interior antes mesmo de pensar onde você chegaria hoje na sua vida? Como é que te motivou a ir por esse caminho, Daisy? Então, eu sempre gostei muito da questão de trabalhar com pessoas, ensinar, educação. Sempre foi uma coisa muito, muito forte na minha vida, assim, que foi o que me transformou, na verdade, e que me trouxe até aqui nesse momento de mais plenitude, vamos dizer assim, da vida, né? Eu venho de uma família muito pobre, do interior do Rio Grande do Sul, e lá a gente era educado para ser o que a gente nasceu. Então, se você nasceu pobre, se você nasceu sem condições, você vai seguir sendo isso. Mas tinha alguma coisinha que me dizia que não, né? Que as coisas poderiam andar mais. E Não quando... se limitou ao que a tua mãe dizia muitas vezes, que se contenta com isso mesmo, tá tudo não. certo. Na verdade, a minha mãe, até apesar da questão de ter estudado só até o quarto ano do ensino fundamental, ela sempre dizia: filha, estude, porque eu acho que é isso que pode te levar para frente, né? Mas o estude dela também era estude
pensando num ensino médio, talvez, para conseguir um emprego, né? E onde eu estava, a gente não conseguia acesso à universidade, porque há muitos anos a universidade pública nessa cidade nem existia e muito menos universidade particular ainda não existia esses investimentos, né? E para a gente seguir para frente, teria que ir para outra cidade. Então, se não tinha grana nem para pagar a faculdade, imagina para ir viver em outra cidade. Enfim. Aí, chegando nessa nossa maravilhosa região aqui... Isso eu queria entender, né? Porque você veio lá do Rio Grande, você não veio para Cascavel, né? Você veio para Corbélia, se não me engano, né? Isso, exatamente. Vim com os meus pais para Corbélia, que eles vieram primeiro, né? E aí, aqui já era uma região mais desenvolvida, então a gente tinha esse acesso à universidade pública. E apesar de ter estudado em escola pública a vida toda, eu acabei fazendo o vestibular da UniOeste e tive a grande sorte de encontrar algumas pessoas muito bacanas na minha vida que ajudaram a estudar, incentivaram a estudar. Tive uma prima muito bacana que me ajudou nessa... Eu sempre fui das humanas, né? Eu sempre fui das miçangas. Então, eu não entendia nada de física, de matemática um pouquinho mais e tal. E tive essa ajuda dessa prima que veio fazer faculdade na mesma época aqui. São pessoas assim que são transformadoras na nossa vida, né? Isso, então a gente fala em merecimento, a gente fala em tudo isso, mas tem essas circunstâncias, né? Veja bem, olha a questão da política pública e do que a região oferecia, que a minha região já não oferecia dessa maneira. Então, muitas pessoas não tiveram esse acesso também em função de políticas públicas que não foram desenvolvidas para dar esses acessos para as pessoas, né? Então, a partir do momento que você tem uma política pública, junta com um pouquinho de sorte e com muita vontade, né? Claro. Aí você consegue chegar em algum lugar. E aí entrei na nossa querida UniOeste e através disso tive acesso à educação formal, né, na universidade e consegui então entender que o meu caminho seria dar aulas, né? E a partir daí... Interessante esse paralelo que você tem com a UniOeste, porque eu também tenho uma história com a UniOeste justamente voltada nessa questão das políticas públicas, porque foi a partir de um curso que eu fiz no sábado, que ele é fundado e ele é feito pela disciplina de matemática, né, ali dos docentes e também das pessoas que estão em aula, chamado Promate, que eu entendi que o meu caminho não era para engenharia, que eu queria fazer até então, eu queria ser engenheiro mecânico. Mas eu percebi que esse negócio dos cálculos e das fórmulas não era para mim. E eu só consegui perceber isso na prática quando eu fiz esse curso no sábado de manhã na UniOeste. Então, você vê o quão importante que é isso, que basicamente transforma a vida das pessoas mesmo, né? Sim. Mostra para onde que a gente deve ir, para você percebeu que era o caminho do estudo, de dar aula, e aí foi onde você iniciou sua vida nesse sentido. Então, e como é que você chegou a decidir, junto com o seu esposo, o Luiz, que era a hora de abrir uma escola? Como é que foi esse momento, Deise? Então, a gente sempre teve esse espírito empreendedor, né? Se é que eu posso dizer isso, ou vontade, né, de entender como que as coisas funcionariam e como que a gente poderia levar essa educação, levar essa questão, primeiramente, de ensinar idiomas de uma maneira mais... de uma maneira não tão cartesiana, digamos assim, de uma maneira mais holística, mais aberta, entendendo que cada pessoa aprende de uma maneira que não somos todos iguais, né? Então a gente começou essa busca e primeiramente a gente abriu uma escola, como se diz, bandeira branca, né? A escola Let's Talk,
em Corbélia e trabalhamos nessa escola por algum tempo. Aí depois a gente começou a crescer a demanda e a gente entendeu que precisava de know-how, que precisava de mais conhecimento, de mais escopo. E aí a gente saiu em busca desse know-how e encontramos essa franquia que foi maravilhosa, que trabalhava dentro da visão e propunha uma missão muito parecida com a qual a gente estava querendo desenvolver, né? Querendo trilhar. Mas antes da gente chegar até a franquia, tem uma história ali a despeito de como que vocês conseguiram espaço para dar aulas. Como é que foi isso? Esse momento ali de conseguir um espaço, de ter esses primeiros anos, os primeiros meses com a escola, como é que foi isso? Explica para nós, Daisy. Da escola em Corbélia, você disse. Então, aí eu fiz uma proposta para o pessoal da prefeitura que eles cederiam 2 salas para a gente e em troca disso a gente daria aula para a comunidade que não tinha condições de pagar a mensalidade. Então a gente dava aula para algumas turmas gratuitamente, voluntariamente, né, no caso, e a gente tinha essa parceria bacana. Outra coisa bastante interessante, né, que a prefeitura poderia ter dito não, né? Sim, não é assim. Mas também acreditaram que seria interessante tanto para as pessoas que tiveram essas aulas, né? Que hoje a gente acompanha e também são, a maioria delas, pessoas de sucesso pessoal, enfim, né? Já formados com filhos e tal. Com certeza. E mostra que quando a pessoa quer, o empreendedor, ele tem essa vontade, ele faz a oportunidade. Ele não só fica esperando com que seja o momento certo, mas ele constrói esse momento certo, né, Daisy? Sim, exatamente. É a motivação, né? A resiliência, a consistência. Então a gente tinha uma motivação muito forte, né? E aí faz com que você trabalhe a tua resiliência, né? E a constância, como eu estava te falando. Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, que começam e desistem, aí começa outra coisa, desiste. E isso traz para mim aquilo que você falou do curso na UniOeste, que foi tão importante para você, né? Que você trabalhou, na verdade, o teu autoconhecimento. Ou seja, as pessoas diziam, Daniel, você é bom em matemática, você é bom em física, então você tem que ir para uma área de exatas, você vai ser engenheiro civil. Por isso que tem tanto engenheiro civil, né, que se forma e que está trabalhando em outras áreas, porque ao longo do caminho vai se conhecendo, vai se entendendo, né, claro. e vai para outros caminhos. Mas na verdade não é porque você é bom em matemática ou bom em física, até a gente trabalha bastante essas questões de orientação profissional, que na verdade nada mais é do que orientação de autoconhecimento, né, de entender qual que seria o caminho mais interessante para a gente seguir, né? E interessante de verdade, né? Porque o trabalho ele não precisa ser tão sofrido assim, né? Exato, é para ser uma alegria você acordar cedo e fazer o que você gosta, né? E você ter esse contato com as diversas profissões, ela mostra, te dá evidência do que você pode ter como conexão consigo mesmo, de você executar aquilo e de ter esse contato no dia a dia, né? Porque se você não tem repertório, não tem parâmetro de quais são as possibilidades de você fazer nesse mundo, você nunca vai conseguir saber o que fazer corretamente, né? É aquela velha frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, né? Não entende onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então as pessoas, em função disso, ficam, como se diz, patinando muitos anos, né? E por isso que a gente trabalha muito, tanto no nosso perfil do Insta, quanto com os pacientes mesmo na clínica, né? A questão do autoconhecimento, que parece assim, claro, que é uma palavra muito ampla, mas é isso mesmo, é você se entender, né? Falar, se entender e conseguir saber quais são as suas limitações hoje, mas que elas podem ser superadas, né?
E na sua opinião hoje, Deise, qual a importância desse autoconhecimento para ser um bom empresário nesse nosso país? O empresário, ele normalmente é o líder, né? Então, o líder, como a gente diz, ele é o adulto da situação. E o líder, ele precisa muito se entender, né, para conseguir trabalhar com o bem maior de uma empresa, que são as pessoas, né? Então, apesar de toda essas questões que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos, que a inteligência artificial é o lobo mau, até escrevi uma coluna para a minha última coluna da aldeia, é a inteligência artificial, quem tem medo do lobo mau. Enfim, ainda o bem maior das empresas são as pessoas, porque a partir do momento que a gente entende que o ser humano é que vai trabalhar com resolução de problemas, com criatividade e com outros seres humanos mais especificamente, né? E o líder é quem tem que entender quais são as regras que vão regir essas pessoas e trabalhar com essas pessoas para que elas deem o seu melhor naquele momento, né? Para a empresa, para o serviço que elas estão prestando, para o projeto que elas estão desenvolvendo. Então, o autoconhecimento do líder, ele é fundamental para o sucesso da empresa, né? Para o sucesso do empreendimento. De novo, aquela velha história da máscara de oxigênio, né? Quando a máscara de oxigênio cai, você tem que colocar primeiro no adulto. Por quê? Porque o adulto é que vai saber o que fazer com a criança que está do lado, né? Então, caiu a máscara de oxigênio, coloque você primeiro e depois vai atender a sua criança, vai atender o seu filho. Então, é fundamental que os líderes primeiro entendam que as pessoas são né, o que existe de mais importante na empresa. E aí a gente não vai ter tanto sofrimento em relação às questões de é muito difícil trabalhar com os meus nem gosto da palavra colaboradores, porque as pessoas não colaboram, elas trabalham, né, e recebem para isso. Mas enfim, trabalhar com as pessoas da empresa, né, e isso tem sido uma das dores maiores quando a gente fala em empreendedorismo. Claro que a gente tem que, guardadas as proporções dos impostos, da burocracia, das dificuldades, principalmente aqui no Brasil, que a gente sentiu e sente muito, né, ainda hoje. É uma realidade diária, né? A gente mata realmente um leão por dia enquanto empresário para conseguir honrar todos os pagamentos da folha de salário, dos impostos, do aluguel. É uma responsabilidade grande que só muitas vezes quem está à frente do seu próprio negócio vai conseguir entender do que é isso de fato, né, Deise? Sim. E é por isso que entender realmente quem somos nós, esse autoconhecimento, ele é muito importante. E eu queria entender contigo também quais que foram os maiores desafios que você e o Luiz sentiram quando estiveram à frente por mais de 20 anos dessa escola de inglês da franquia aqui em Cascavel região, Deise. Eu acredito que esse é o maior desafio, né? A gente conseguir trabalhar com as pessoas, porque quando a gente esteve na escola, nós tínhamos vários times diferentes, né? Então tinha o financeiro, o comercial, o pedagógico, né? Então trabalhar com vários times diferentes e fazer com que todos eles tivessem o mesmo propósito, que era servir e ensinar essa língua que o aluno estava buscando, fosse espanhol, fosse francês, fosse inglês, né? É que era um maior desafio. E eu entendo muito bem essa questão de dizer, é muito difícil trabalhar com pessoas. Sim, é muito difícil. E justamente por isso, a gente tem que investir em uma das tríades da liderança, né? Que é conhecimento, autoconhecimento e pessoas, né? Então, o conhecimento é, assim,
basiquíssimo, né? É basilar. A gente sempre tem que estar procurando. A gente se encontra em curso, né, Daniel? A gente se encontra Claro. enfim, Em em palestras. palestras e tem que estar sempre buscando isso. O network é muito importante também, né? Que a gente busque rede de apoio que entenda do mesmo negócio e tentar, na medida do possível, não trabalhar como concorrente, mas como parceiros, né? Perfeito. E como é que você entendeu, Daisy, que era hora de expandir e que você precisaria de pessoas acreditando no negócio, na empresa que você tinha? Como é que foi esse processo de transição para ter cada vez mais pessoas acreditando junto com você na empresa que vocês tinham e de fazer com que todos eles estivessem conectados? Por mais diferente que essas pessoas fossem, elas estivessem junto com vocês nesse barco. Como é que é isso? Então, a gente vai crescendo, né? Vai aprendendo. E eu sempre digo que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria sofrido muito menos, né? E foi meio que na dor mesmo que a gente entendeu isso. Quase hoje a gente dá nome para essas questões de saúde mais complicadas, né? Quase um burnout meu e do Luiz, né? Porque além de tudo a gente não tem só o trabalho, né, Daniel? A gente tem família, tem outras questões que a gente quer desenvolver também, né? E aí, em função disso, é que a gente entendeu que a gente teria que delegar, né? Delegar e ter pessoas do lado da gente que soubessem tanto ou até mais do que a gente, porque é impossível você ser especialista em redes sociais, você ser especialista em contabilidade, você ser especialista na parte, no caso que era a expertise desse negócio, que era o pedagógico. Então a gente optou por seguir sendo expert no pedagógico e ter pessoas boas do lado da gente para delegar as outras questões mais importantes. Claro que sempre supervisionando, né? Enfim. O grande segredo do sucesso não é saber tudo, mas saber quem sabe, né, Daisy? Essa é a grande chave, né? Isso. E valorizar essas pessoas que estão do teu lado, né? Claro. E como é que você conseguia, você e o Luiz, conciliar a parte de vocês estarem à frente de uma escola que cresceu muito nos últimos anos, vocês tiveram ela por mais de 20 anos, com a vida no dia a dia, a vida pessoal? Como é que era isso, Daisy? Então, sabe que essa é uma pergunta bastante interessante, que muitas pessoas falam, eu principalmente como mulher, né? Desde como que você conseguiu não parar de trabalhar, tendo 3 filhos? Primeira questão, né? É uma parceria integral. Você ter um parceiro que não te ajuda, você ter um parceiro que faz a parte dele, né? Eu não gosto dessa palavra de pais ajudam mães. Pai não deve ajudar a mãe, o pai deve fazer a parte dele, porque quem ajuda, ajuda porque quer. Está fazendo uma espécie de uma caridade. Os pais precisam cada vez mais entender, não só os pais, mas a sociedade no geral, né? Que se essa parceria, quanto melhor for essa parceria, quanto mais verdadeira for essa parceria, menos sofrido vão ficar tanto as questões para a mulher, para o homem depois, né, que vai perder um certo vínculo com esses filhos, porque os filhos vão crescer e vão entender que o pai não fez a parte dele, né? Uhum. E para a saúde no geral, né? Mas voltando agora à base da tua pergunta que me trouxe a toda essa reflexão, foi a parceria integral. E ter filhos sim, é muito difícil, não é nada fácil quando você pensa que você vai educar de verdade, né? Principalmente hoje, quando a gente vê tantas famílias terceirizando questões importantes como brincar com os filhos, enfim. E você também foi uma das poucas pessoas que eu ouvi falar que tem um manual para ensinar filhos, né, Daisy? Na verdade, não é que a gente tem como aprender, né? Na verdade, eu brinco, né? Claro que o manual não existe, seria muito bom. Eu até brinco numa das colunas da aldeia, né? Que seria muito bom se a gente parisse o filho e logo depois saísse o manual impresso daquela criatura ali para a gente usar, né? Não, é óbvio que é uma brincadeira, né?
Mas sim, tem algumas coisas básicas muito importantes, né? Tentar entender um pouquinho como que funciona, não só a primeira infância que a gente vê que os conflitos maiores entre as famílias começam na adolescência, né? Porque quando chega na adolescência, a maior parte das famílias pensa que já fiz o meu trabalho, filho criado. Não, a adolescência é uma parte essencial, né? Da vida da gente, é onde a gente verdadeiramente vai se definir ou querer se definir como ser no mundo, né? Então, onde a gente tem os maiores conflitos e não são só conflitos psicológicos, são conflitos biológicos também, né? Então, transformações biológicas muito importantes estão acontecendo, transformações sociais nos grupos onde a gente está inserido, onde a gente começa a ser mais cobrado por tudo também e por todos, né? Então, essas questões elas são mega importantes dos pais ficarem muito atentos, de buscarem conhecimento. É claro que a gente tem que guardar sempre as proporções da vulnerabilidade das famílias, das pessoas que não têm essa condição, né? E que, enfim. Mas as famílias que têm essa condição de buscar essas informações, é uma responsabilidade muito grande um filho. É uma delícia, né? Mas é uma responsabilidade muito grande e é trabalho para todos os dias e é para sempre. Não é, hoje nós temos filhos formados, casados, enfim, e essas demandas elas são para sempre, né? E o importante é a gente sempre estar antenado e procurando. A gente não nasce sabendo como ter um filho, né? Instinto materno, instinto paterno, tá bom, a gente tem instinto de proteger para não deixar morrer, né? Isso já é uma coisa muito boa. Mas, assim, essas demandas, principalmente do nosso século agora, cara, procura ajuda profissional, procura leitura, amigos ajudam muito sim, mas nem sempre a experiência do amigo é igual à nossa experiência, né? Então, tá aí, a informação tá aí, tem muita gente boa falando sobre isso, trabalhando com isso, é mega importante, né? Hoje com a internet a gente tem um mar aberto de informação que pode ser usado e deve a nosso favor, né, Daisy? Sim. E uma das coisas que eu gostaria de entender também contigo é de que a gente muitas vezes percebe a nossa empresa como um filho e muito em virtude disso não quer vender por nada de hipótese alguma. E Sim. você e o Luiz venderam 2 empresas. Como é que foi isso, essa pivotagem da escola de inglês para ir para o Espírito Santo e daí depois do Espírito Santo voltar para Cascavel? Como é que foi tudo isso, Daisy? Então, é justamente essa questão do autoconhecimento e de entender nessa jornada onde que a gente queria chegar e o que a gente queria fazer, qual seria o nosso propósito, né? É muito difícil a gente falar e até parece injusto para algumas pessoas que vão nos assistir, né? Ah, e qual é o seu propósito? Não é nada fácil a gente entender e a gente chegar a essas conclusões, né? Mas a gente entendeu ao longo do caminho que a gente gostaria de seguir trabalhando com saúde mental. E claro que é um privilégio eu falar hoje, a gente dizer hoje que a gente pôde escolher, mas a gente justamente pôde escolher porque num primeiro momento a gente empreendeu, a gente trabalhou, a gente foi resiliente, a gente foi constante, nós buscamos conhecimento, valorizamos pessoas que estavam junto com a gente e ao longo dessa caminhada o autoconhecimento ele vem vindo, né? Ele vem, a gente vai se entendendo e uma coisa ela vai proporcionando a outra, né? Então amava e amo até hoje a escola que a gente trabalhou e sim, é tão difícil quanto colocar um filho para adoção. É muito difícil, eu tenho saudade todos os dias, mas essa questão de entender o que eu quero lá na frente. Será que eu posso, então, com isso, todo esse conhecimento que eu adquiri, toda essa jornada que a gente teve, andar um pouquinho mais e a questão do Espírito Santo
teve muito a ver com esse ser interiorano que mora dentro da gente e que teve o sonho de morar na praia um dia. Ai, que foi uma delícia, né? Mas, assim, eu sou muito suspeita, né? Porque eu cresci, eu sou gaúcha, mas eu estou muito mais da metade da vida aqui em Cascavel e a gente cresceu como família, cresceu como profissionais aqui em Cascavel, né? E a volta para Cascavel, a venda da empresa lá foi uma oportunidade muito bacana, né? E que aí a gente pôde pensar, e agora, então? O que vamos fazer da vida, né? Isso, será que está na hora da gente ter a coragem de realmente investir no nosso sonho, no nosso propósito e seguir nesse caminho? E sim, né? É preciso coragem, né? É preciso coragem, porque tem a frase famosa de que em time que está ganhando não se mexe, né? Esse é um clássico, né? Talvez se você mexer, esse time vai ganhar, que estava ganhando de 1-0, ele vai ganhar de 5-0, né? Exato. Então, tudo é relativo, né? Sim. Então, essa coragem aí foi o que trouxe a gente a estar trabalhando com o nosso propósito hoje, que é a saúde mental. Mas antes da gente chegar nesse momento do Instituto Conexões, eu queria que você explicasse um pouco para nós como foi viver lá em Vitória, no Espírito Santo, por 3 anos, né? Que até uma das coisas que você me confidenciou antes é de que vocês não conheciam tão bem a cidade lá antes de morar lá. Vocês tinham ido 1 ou 2 vezes e de que é uma das coisas que você faria diferente. Então, como é que foi essa experiência e o que você mudaria antes de ter ido para lá, né, com esse novo negócio desse? Sim, né? A gente já conhecia como turistas, né? Aí como turista é uma coisa legal, porque você acorda, sei lá, 9 horas da manhã, vai dar uma caminhadinha na praia, toma uma cervejinha e tal. E no dia a dia não é exatamente assim, né? Então, conhecer melhor o lugar, né, e estar lá numa situação de trabalho é bastante diferente, né, e são regiões muito diferentes, né, não estou dizendo que é uma região pior ou melhor, não é isso, são regiões diferentes, né. Então, nós tínhamos parâmetros muito altos de prestação de serviço aqui do Paraná, de Cascavel, enfim. Então, a gente sofreu um pouco com essa diferença de cultura, digamos assim. Aí, claro, já nos primeiros meses a gente já entendeu, já se adaptou e seguiu, trabalhando para que isso não fosse nenhum sofrimento para a empresa, né? Nem para nós e nem para as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E não impactasse na operação também, porque era um segmento completamente diferente. Para vocês entenderem, eles saíram de uma escola de inglês aqui no interior do Paraná e foram para serem representantes de uma empresa de energia solar, no varejo e também no atacado, né, Deise? Isso, distribuidora e venda para o cliente final, né? Mas aí a gente tinha uma cartinha especial na manga também, que a primeira formação do Luiz era em engenharia mecânica, então a gente tinha um trunfo na manga aí, né? Então Entendi. A gente pode dizer que nos primeiros tempos a gente trabalhou com a formação em humanas e depois a gente tinha exatas e humanas, né? Já foi misturando um pouco, o que foi muito bacana, porque quando você trabalha com equipes, né? Você tem que ter todo esse conhecimento de como trabalhar com o ser humano e também um conhecimento mais técnico, nesse caso aí, dessa empresa em específico de energia solar, né? Com certeza, porque é um segmento que exige você saber fazer uma boa instalação, mas você precisa saber como vender e conduzir a equipe, né? Sim, porque eram 2 empresas, na verdade, né? Uma era a distribuidora, que
vendia para empresas especificamente e outra era a instaladora que trabalhava com o cliente final, né? Então era assim bastante demanda de equipe, né? Uhum. E como que vocês conseguiram ter esse processo de aprendizado rápido o suficiente para conseguir fazer com que a operação rodasse, fosse lucrativo quanto antes e fazer o negócio acontecer e girar lá no Espírito Santo? Então, por ser uma franquia também, né? A franquia trouxe todo o know-how para a gente e, novamente, pessoas, porque era uma área que é uma área que exige expertise e a franquia também não permitia que nenhum projeto saísse sem aval de engenheiro elétrico, engenheiro civil, né? Porque afinal de contas, energia solar você está instalando assim, quando a gente fala em residências, né, você está instalando peso no telhado de uma pessoa, né, então pode ter consequências bem difíceis. Então, o know-how da franquia ajudou bastante a gente, né, e essa motivação de estar indo buscar algo novo que não era nosso propósito de vida especificamente, mas era muito bacana porque tinham alguns projetos sociais também que a gente podia trabalhar e desenvolver nesse sentido, né? De levar essa energia limpa para comunidades que não tinham a possibilidade de ter isso, né? E essa foi uma das coisas que nos chamou a atenção nesse projeto. E, claro, né, o pé de meia, o famoso pé de meia, de aumentar o seu pé de meia para depois você ter esse escopo financeiro para conseguir, então... Ao mesmo tempo que é um risco, né, Deise? Porque vocês venderam a escola de inglês aqui em Cascavel e foram para lá e investiram basicamente tudo nessa nova empresa. Então, como que é você ter esse desprendimento e essa coragem de investir num negócio completamente novo que tem um risco adicional por conta disso, né? Então, eu volto de novo, né, a parceria, né, então eu e o Luiz, a gente sempre teve uma parceria muito forte nisso e no momento da decisão, pode não dar certo, óbvio, pode não dar certo, né, claro que a gente tinha toda essa bagagem de como trabalhar com equipe, de já trabalhar com franquia, esse conhecimento também que o Luiz já tinha um pouco na área, só que óbvio, energia solar era uma coisa bastante nova, hoje já, né, já tem um caminho bem mais trilhado aí, né, enfim. Mas foi a parceria, olha, na saúde e na doença, se der certo ou se der errado, e não foi, foi muito bem planejado, né? Foi muito bem planejado no sentido, claro que guardadas as proporções das diferenças culturais das regiões, né? Foi muito bem planejado no sentido do investimento, do estudo de mercado, não se larga, não se mexe em time que está ganhando se você não tem a possibilidade de fazer mais gols, né? Claro, então, sem dúvida, né? Então, isso é bastante importante. E é onde boa parte das pessoas que empreendem no Brasil, elas falham, né? Em de ter um bom direcionamento, entender para onde que eles podem ir e qual que é um planejamento que pode ser feito, mesmo que seja algo mínimo num papel em que não tenha sido feito por um consultor, mas para que o próprio empresário ele saiba qual que é o propósito, qual que é o entendimento da empresa, né? Exatamente. O Luiz sempre fala uma coisa muito interessante, que ele diz, as pessoas acham que elas vão abrir uma loja de roupa ou alguma empresa e aí todas as amigas vão ir lá comprar. As amigas vão comprar, mas as amigas não vão comprar todo dia, todo mês, né? Toda semana, enfim. Então não é baseado nisso. Uma coisa muito bacana de falar é que no início das operações da escola, a gente teve apoio do Sebrae também, né? O Sebrae foi nos ajudou no planejamento e que foi uma coisa muito
importante para dar real para a gente. O que é o lucro que você pode ter? Porque quando a gente pensa em empreender e não tem essa experiência, a gente pensa assim, não, então a mensalidade vai ser tanto, eu terei tantos alunos, a metade disso é meu lucro e a metade é despesa. Não é exatamente assim, né? Então, é essa busca desse conhecimento, de entender, de analisar friamente, não ir só na emoção, né, do eu quero ser um empreendedor, eu quero ser o meu próprio chefe, né? Às vezes isso é bom, às vezes nem tanto assim, né? Hoje você estava falando do quanto é difícil levantar de manhã firme no propósito, né? Então, quando você é o líder, quando você é o seu próprio chefe, digamos assim, se você inventou que você vai fazer um carro azul com bolinha amarela e aquele carro azul com bolinha amarela vende bastante, todas as glórias são para você. Agora, se ninguém comprou aquele carro azul com bolinha amarela, todo o prejuízo é teu também. Então, exato. Né, É o ônus e bônus, né? De você ter a responsabilidade, né? E de ao mesmo tempo você conseguir motivar a equipe para estar junto contigo nisso, né, Daisy? E uma das coisas que eu lembro bastante do Luiz reforçar é de que vocês acordavam muito cedo e iam dormir muito tarde por estar muito envolvido na escola, né? Então, como que é isso de você ter essa vontade de ser o seu próprio patrão, de ter o seu próprio negócio e de não perder o ânimo ao decorrer de tanto tempo, trabalhando muito firme e dando o resultado e o sucesso que você quer, Luiz? Como que é isso? Olha, eu vou te confessar que no início foi instinto de sobrevivência mesmo, viu? Porque com filhos, né? E querendo dar uma vida melhor para eles, foi uma das coisas que mais nos motivou. Eu não vou te dizer assim, eu fiz um curso de final de semana de motivação e isso me deixou bem, assim. Cara, não, foi instinto de sobrevivência e vontade, né, de querer ter essa vida mais digna, querer ter proporcionar isso para os filhos. E esse eu acho que foi um dos pontos que a gente deu bastante sorte, né, nessa primeira franquia, que era uma franquia que investia muito no conhecimento das pessoas, cuidava muito dos franqueados e dava essa atenção muito personalizada. Então, qual que é Cascavel? O que é Cascavel? Quem que é o público que está em Cascavel? Quem que é o Luiz? Quem que é a Daisy? Quem que é esse meu franqueado? O que ele precisa desenvolver? Então, o famoso SWOT, né? Que é essa análise das forças, das fraquezas, das oportunidades que a gente tem na região e que a gente tem nas pessoas também, né? Entender as pessoas. Então, a gente deu muita sorte também nessa questão de ser uma franquia muito, assim, parece meio clichê falar, né? Mas era uma franquia muito humana mesmo, assim, que entendia que precisava desenvolver as pessoas para que a empresa, né, a marca tivesse sucesso. Perfeito, Daisy. E é justamente dentro da franquia que vocês também tiveram um resultado enquanto o top franqueados ou tiveram na liderança por algum tempo. Como que foi o processo de vocês chegarem até esse resultado de serem reconhecidos por ter uma boa operação, mesmo sendo de um interior do Paraná que poderia ser esquecido ou relegado, sei lá, a um segundo plano, vocês conseguiram esse destaque, Daisy? Sim, novamente a gente volta àquela questão do determinismo social, né? Porque uma cidade do interior do Paraná não pode ser melhor do que a capital e de onde saiu essa franquia, que é São Paulo, né? Então a gente conseguiu mudar isso e a gente tinha incentivo para isso, né? De entender que a gente poderia sim chegar no topo, mas sempre baseados em qualidade de entrega de serviço. Isso é uma coisa muito típica da nossa região aqui também, né? Que a gente precisa falar para empreender aqui em Cascavel hoje. Não tem muito espaço para amadorismo, né? Amadorismo no sentido de todo mundo pode, sim, né?
todo mundo pode, só que buscando conhecimento, buscando onde está meu público, quem é meu público, o meu planejamento, como que vai ser o meu planejamento financeiro, eu tenho escopo para isso, qual é o tempo de retorno, né, desse investimento, eu vou aguentar esse tempo de retorno, né? Então, mas voltando, eu fico refletindo Não, e vem, claro, vem essa é a melhor questões parte, né? diferentes, né? Mas voltando à tua questão, né? É essa parte de poder ser, todos nós podemos ser, guardadas as proporções de algumas dificuldades fisiológicas ou enfim, né? Desde que a gente tenha oportunidade, e a franquia nos oportunizou isso. Então, a partir do momento que pegou duas pessoas super motivadas, né, a querer crescer, e acreditou e entendeu quais eram as nossas fraquezas e nos deu possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, e aí a gente aprendeu que também teria que ser assim com a nossa equipe, né? Claro. Porque se não fosse assim, eu e Luiz sozinhos, né? Não iríamos chegar nesse nível de resultado, de né? resultado de maneira nenhuma. Porque, que nem você falou, os negócios eles só se fazem com as pessoas, que é o principal ativo das empresas. É isso mesmo, Sim, né, Daisy? Perfeito. sim, exatamente. A não ser que você seja um tradutor e que você queira ficar fechado no escritório trabalhando só você, né? Claro. E o Google, ou agora o chat, né? O chat. E é onde a gente chega a um ótimo ponto na nossa conversa, que é o Instituto Conexões, que foi uma ideia que vocês passaram a ter de divulgar esse trabalho que vocês passaram a desenvolver da saúde mental das pessoas, das terapias. Como que ele surgiu e como que foi a sensação de fazer com que hoje ele já tenha mais de 35 mil seguidores no Instagram, Daisy? Então, o marketing, ele é uma parte super importante das empresas, né? E a gente entende que essa questão de marketing hoje, ela está mais democrática, né? Guardadas as proporções das bolhas, dos filtros bolha, de todas essas questões das grandes empresas e questões éticas mesmo, né? De como se trabalhar com isso, eu entendo que de certa maneira está mais democrático, sim, né? Então, de novo, buscar conhecimento do que você quer. Nós queremos transmitir essa questão de que saúde mental é uma das coisas mais importantes hoje, tanto que a gente viu tantas declarações de atletas nas Olimpíadas agora, né, falando sobre essa questão de saúde mental, quanto é importante o autoconhecimento para que a gente tenha menos sofrimento e faça sofrer menos todos que estão à nossa volta. Ao redor, é né? verdade. Então, a partir do momento que a gente entendeu que esse seria o nosso propósito, qual é a plataforma mais importante hoje? É a rede social. Né? É onde as pessoas estão. É onde as pessoas estão. Isso. E para a gente conseguir transmitir essa mensagem, seria ali. Então, a gente foi buscar, né? Pessoas como você, para que a gente entendesse um pouco melhor como funcionava, cursos, né? E pessoas que nos ajudam hoje também nas redes sociais, né? Espetacular, Daisy. E aí é onde surge também a parceria com o Chat, né? Que eu queria que você explicasse um pouco para nós como foi esse processo de fazer com que o Instituto Conexões ele chegasse nesse patamar que ele está hoje. Então, essa questão de usar as tecnologias a nosso favor hoje, ela é muito importante e me remete um pouco a uma questão que a gente conversou um pouquinho mais cedo, que é sobre como
o ser humano vai atuar junto com esses artefatos, né? Com essas ferramentas. O chat é uma ferramenta difícil, complexa, perigosa, que a gente ainda não entende todos os efeitos dela, né? Na nossa sociedade e no nosso futuro, enfim, mas é muito importante que a gente tenha essa busca de conhecimento para fazer com que essa tecnologia trabalhe a nosso favor, né? Claro. Então, apesar do chat conseguir fazer legendas para o perfil, tem um pontinho muito importante, né? Tem que saber como pedir, né? Tem que saber como pedir, tem que saber realizar o prompt e também tem que supervisionar, porque tem uma linguagem específica do chat, de quem lida com isso, né? Que é o alucinar. Tem dias que o chat alucina, né? Que ele te larga uma coisa ali que não tem nada a ver com a tua missão, com o teu propósito e que até pode ser antiética, né? De acordo com a profissão que a gente trabalha hoje. Então tem que ter essa supervisão, esse olho humano ainda em cima dessa questão tecnológica. Mas as tecnologias são uma maravilha, né? Os meus filhos dizem, nossa, mas como assim vocês viviam sem Google, né? Sim, a gente vivia sem Google. Era bem mais difícil, eu confesso. A gente nem consegue imaginar mais, né, hoje em dia. Talvez as próximas gerações não consigam nem imaginar como é viver sem o chat GPT, né? Isso, exatamente. Isso é muito doido, né? Porque a gente vai se adaptando e acaba se acomodando nisso também, né? Então, cabe muito a nós a gente conseguir usar essas ferramentas a nosso favor, que foi o caso da Daisy, né? Ela criou o Instituto Conexões junto com o Luiz, e é basicamente um canal de cortes relacionados à saúde mental, de relacionamentos, de ter esse autoconhecimento, com um fluxo de publicações muito grande no início, de 6 a 8 posts todos os dias, que fez com que consistência ao longo de aproximadamente 6 meses, né, eles chegassem a 35 mil, mais do que 35 mil seguidores no Instagram. Então é um resultado bem expressivo e que, né, se deve muito a esse ímpeto da Daisy querer divulgar esse trabalho e de usar como parceria o chat para conseguir fazer legendas para todas essas publicações. Que se fosse você mesma fazendo, possivelmente você não conseguiria chegar nesse número, né? Ah, não, ou teria que contratar, né, mais pessoas que tivessem envolvidas com esse propósito, entendessem toda essas nossas questões, né? Então, minimizou bastante o trabalho, mas também não dispensa o olhar humano em cima disso, né? E também essa vontade de atingir e levar a mensagem para mais pessoas. Hoje, a gente só não atende o continente asiático. Olha só. Mas a gente atende Europa, América, tem gente da Austrália, né? Então por isso que eu disse que são eu acho que só o continente asiático que a gente ainda não está atendendo. Mas tem muita gente de Portugal que a gente atende, né? E Miami, Orlando, isso aí. Essa é a maravilha da internet, né? Essa é a maravilha. Que nos alavanca para lugares que a gente nunca imaginaria chegar perto, né? Da tecnologia e de conseguir levar essa mensagem e o nosso trabalho para mais longe, né? E conseguir trazer uma vida melhor para essas pessoas, até mesmo com conteúdo gratuito que vocês fazem de publicação, né? Isso que também é um propósito muito bom, né? Exatamente. Porque tudo é selecionado
para que seja um conteúdo de qualidade, né? Porque, como você disse, a internet é um mar de informações, assim como a rede social, né? As redes sociais são um mar de informações. Então, essa curadoria é que é um dos pontos mais importantes, né? De fazer essa curadoria e levar o que realmente pode ser útil ou pode despertar naquela pessoa. Opa, eu não preciso ser determinado socialmente, eu posso ir procurar outra coisa, ou não estou me sentindo legal, minha energia está muito baixa, isso pode ser sintoma de alguma coisa mais importante, então eu vou buscar ajuda. E principalmente quebrar essa questão do preconceito em relação à saúde mental. Porque quando a pessoa tem diabetes, por exemplo, ou pressão alta, né, ou se sente mal por algum motivo físico, né, fisiológico, ela vai procurar um médico. Normalmente, né? Agora, a gente ainda tem muito preconceito em relação à saúde mental, a gente ainda tem muito preconceito em, estou me sentindo muito triste, estou com a energia muito baixa, não estou conseguindo cumprir as minhas funções básicas diárias, ou não, eu estou com dificuldade para me entender mesmo, eu queria saber o que está acontecendo comigo, enfim, as pessoas têm ainda muito preconceito em procurar ajuda, né? Tem pessoas que ainda pensam que quem vai ao psicólogo é porque tá meio doido, né? Isso, que psicólogo é para louco, que saúde mental é motivo de vergonha, né? E não é. Você está usando óculos aqui, né? Exato. Isso é um auxílio que você precisa todos os dias, né? Muitas vezes essa depressão ela não vem só de motivos psicológicos ou de traumas ou de questões que você sofreu na infância ou durante a sua vida. Muitas vezes pode haver uma descompensação química mesmo. Então o Instituto Conexões, a gente trabalha o ser humano como um todo. Então muitas vezes você precisa de um exame de sangue para saber como é que a pessoa está biologicamente, né? Então, essa questão de sermos seres biopsicossociais, a gente leva muito a sério. Que você trabalhar com saúde mental não é você só analisar a tua história de infância, você entender o que está acontecendo na íntegra com aquele ser humano naquele momento, né? A gente faz muita avaliação, por exemplo, de TDAH, né? Então, muitas pessoas, hoje todo mundo é TDAH. Não é assim, não é assim. Você não pode dizer isso, porque para as famílias e para as pessoas que realmente têm um transtorno, isso é muito dolorido, você querer ver outra pessoa banalizando o teu sofrimento ou o teu diagnóstico. Então, esses transtornos, eles existem, eles são verdadeiros, mas muitas vezes por essa banalização, todo mundo acaba achando que tem TDAH. Então, não é assim, a gente tem que fazer uma avaliação completa, né? Pode ser que aquela criança ou aquele adulto ele está mais ansioso em função de alguma questão ambiental, em função de alguma coisa que está acontecendo na vida dele naquele momento. Pode ser que não, pode ser que realmente exista essa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então a gente tem que fazer uma análise, como a gente fala mais tecnicamente, quantitativa, que é através de vários testes, né? E qualitativa de quem é aquele sujeito, o que ele está vivendo naquele momento. E sim, claro, como que foi a infância dele, né? Então a gente traz esse cuidado, essa palavra até ela é meio clichê, mas holístico, ou seja, do ser humano na sua completude, né? Você não é só orgânico, você não é só psicológico. Até porque o ser humano, ele é um ser complexo e cada um de nós somos únicos na nossa vida, né? E uma das coisas que eu queria que você reforçasse com a gente para finalizarmos aqui, Daisy, qual que é a mensagem que você deixaria para Daisy
de 18 anos, quando ela era jovem e que ainda não imaginava viver tudo que você teria pela frente hoje? Qual é a mensagem que você deixaria para você? Acredite em você. Eu acho que tão simples e tão complexo assim, porque acreditar em você pode parecer bastante simples, né? Mas não, para você acreditar em você, você precisa superar vários obstáculos, tanto obstáculos sociais quanto psicológicos, né? Então, quanto essa questão da motivação, do propósito. Então, acreditar em você é algo simples e complexo ao mesmo tempo, mas eu acho que é isso que eu diria para a Daisy de quanto que você falou? 18 anos. De 18 anos, sim. Acredite em você. Porque exige muita fé e às vezes a gente tem algumas travas mentais que fazem com que acreditar em nós mesmos seja uma dificuldade adicional, né? Então entra no autoconhecimento novamente, né? Sim, entra no autoconhecimento e entra nessas questões que vão acontecendo no meio do caminho, né? Então, muitas vezes um parceiro que não foi um parceiro legal, que te disse, olha, você não desiste, você não presta para isso, vai fazer outra coisa. Né? Talvez seja isso realmente, enfim, mas se você acredita que é aquele teu propósito, se você acredita que você deve, que você pode seguir em frente, é muito importante buscar esse autoconhecimento para você com você mesmo saber se é aquilo. Né? Não se limitar ao ambiente, né? Não se limitar ao ambiente, nem ao ambiente social e nem aos relacionamentos que muitas vezes podem ser tóxicos, como se diz hoje, né? Perfeito, Daisy. É uma honra ter recebido você aqui hoje para mais essa edição do Além dos Negócios. Foi uma verdadeira aula. A Daisy foi professora por muito tempo, ela tem esse espírito muito presente com ela e agradeço demais por essa parceria, por ter topado gravar esse podcast com a gente, Daisy. Eu que agradeço demais, né, pela parceria de muitos anos, né, Daniel? Te vi crescer profissionalmente, muito orgulho de ti, da empresa, né? E hoje continua nos ajudando, nos orientando é um prazer enorme sempre poder falar daquilo que a gente acredita, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Daisy. Nos vemos na próxima edição. Até mais, gente!